Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Essa foi a palavra, esse foi o versículo que Jesus liberou sobre a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, nas cartas às igrejas. E essa frase, esse versículo, essa palavra foi dita a uma igreja que era morna, que não era fria nem quente em suas obras. Era uma igreja morna, que já não trazia alívio e nem cura para ninguém. Era uma igreja que se acostumou com Deus, aprendeu a viver a religiosidade, aprendeu a aliviar sua consciência por meio de ir e vir à igreja, mas que na verdade já não tinha mais comunhão com Jesus. E eu fiquei pensando, esses dias eu tenho pensado muito a respeito disso. Será que Jesus também não tem batido a minha e a sua porta? E nós não temos ouvido? Já parou para pensar nisso? Se o volume de certos objetos, de certos eletrônicos, por exemplo, na nossa casa, estiverem altos demais, se alguém bater a porta, nós não ouviremos. Tampouco abriremos a porta. Já parou para pensar nisso? Vamos supor que você está fazendo um bolo e o som do liquidificador está muito alto. E Jesus vai estar batendo a porta e você não consegue ouvir. Como é que você vai abrir para ele? Ou o som da TV, do Netflix, está alto demais e Jesus está batendo a porta. Será que eu e você vamos conseguir ouvir Jesus batendo a porta? É lógico que isso é uma metáfora, uma analogia. Mas pare e pensa comigo. Quantas vezes Jesus tem batido a nossa porta, a porta do nosso coração, e as coisas dessa terra e as coisas desse mundo estão tão alto que a gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito. E assim apagamos a voz do Espírito. Apagamos a chama do Espírito. É como se uma chama de fogo começasse a acender, mas nós apagamos ele por meio das coisas desse mundo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta a nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então esse texto está dizendo para a gente nos livrar do pecado, que é óbvio, e das outras coisas que nos atrapalham nessa corrida rumo ao alvo que é Jesus Cristo, a nossa busca por Jesus Cristo. E às vezes eu fico pensando exatamente nisso. Será que nós como igreja, nós como nação, não temos tido tanta fome por Deus justamente por nos livrarmos apenas do pecado e achar que está ok? Sendo que existe um lugar maior, sendo que existe uma glória maior para nós alcançarmos. Sabe, à medida que a gente vai entrando para dentro da presença, para dentro da glória de Deus, menos coisas nós podemos levar. Menos coisas nós podemos levar. Por quê? Porque não é só o pecado que nos atrapalha a alcançar a glória, a alcançar a presença de Jesus Cristo num nível extraordinário. As outras coisas, como o texto está dizendo, também nos atrapalham. Olha comigo o que está escrito em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. E de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. É interessante que Jesus está falando que eles falavam por parábolas, justamente porque tinha um povo que não podia ouvir, que não podia ver, porque o coração deles era insensível, de má vontade, ouviam a palavra de Deus. Será que isso não acontece comigo, com você também, irmão? Será que nós também não nos tornamos insensíveis durante a nossa jornada cristã, ao ponto de Deus estar batendo na porta e a gente não está ouvindo? Ao ponto de a gente não ceiar mais com Cristo? O alimento que temos de Cristo já não é mais diretamente dele. Muitas vezes é do YouTube, muitas vezes é das pregações e dos livros que lemos. Estamos ficando inchados de tanto alimento que não nos alimenta. Porque no fim das contas isso é bom. Saber a respeito de Deus é importante. A gente precisa saber mais dele. O conhecimento
Meu povo perece por falta de conhecimento. É super importante, mas nós precisamos comer de Cristo. Ele não está falando que está batendo na porta da casa de fulano e é você que vai ceiar com ele. Não, ele está falando que está batendo na minha e na sua porta. Nós precisamos comer de Cristo a sós. Não apenas na comunhão, não apenas ir à igreja e esperar que nós sejamos alimentados ali. Não, isso não é a ideia de Deus. O fato de nós irmos a uma igreja prédia é justamente para transbordarmos, para servirmos uns aos outros, ouvir a sua palavra também, mas não é unicamente para isso. Precisamos comer de Cristo em casa. Uma criança espiritual, ela depende de uma pessoa o tempo inteiro para fazer comida para ela. Mas quando nós crescemos e amadurecemos, nós mesmos produzimos a nossa comida. E é isso que Deus espera de nós. É que nós possamos abrir a porta da nossa casa e nós mesmos ceiarmos com Cristo. Entende? Está na hora da gente, como igreja, amadurecer e começar a ter mais fome por Deus. Começar a entrar mais para dentro da glória de Deus. Não podemos nos conformar com esse nível raso, como diria o Rodolfo Abrantes. Não podemos nos conformar com esse nível raso de viver de migalhas. São migalhas porque foi o outro que comeu. E o que ele comeu, agora ele despeja sobre a nossa vida, mas são migalhas, porque o alimento mesmo, Cristo deu para ele na mesa. Entende? É importante, não estou querendo desmerecer pregações e livros, isso é tudo muito importante, é de Deus, são os testemunhos de Deus. Inclusive, Salmo 119 vai falar que os testemunhos do Senhor são nossa herança. É seu também. Você não precisa ter vivido aquilo para que aquilo seja seu, porque é seu também, é seu direito de ter aquilo, é sua herança. Mas, cara, existe um lugar, uma cadeira preparada na mesa do Senhor para mim e para você. Que nós precisamos nos assentar e comer. Nós precisamos ter esse tempo com Deus a sós. Nós precisamos estar mais sensíveis ao ponto de quando Ele bater na porta, nós vamos ouvir Ele batendo na porta. Abriremos e cearemos com Ele. Quer ver? Quanto a nossa alma está tão cheia, tão farta dos alimentos que nós mesmos produzimos, dos pseudos-alimentos que nós mesmos produzimos, dos lixos que nós produzimos, que quando Cristo vai nos oferecer algo, nós já estamos cheios. A palavra de Deus fala que a alma farta pisa o favo de mel. Então, a nossa alma está tão farta desse mundo, está tão farta da prosperidade, está tão farto do conforto, que quando Cristo vem nos oferecer o verdadeiro mel, a verdadeira delícia, nós estamos fartos e pisamos isso. Para e pensa comigo. Você quer ver o quanto nós estamos tão cheios desse mundo? O silêncio revela os nossos vícios. Pega um dia de jejum, faz um dia de jejum, sem entretenimento, sem trabalhar, sem nada. Só fica em casa e tira 24 horas para você ficar com Deus. Você vai ver o quanto que o silêncio revela os seus vícios. O quanto que durante esse silêncio de 24 horas que você só pode ler a Bíblia e orar, você começa a tentar buscar vícios na geladeira, você abre e fecha, você liga a TV, não, tô fazendo jejum de entretenimento também. Aí você começa a ficar igual um rato numa roda, dentro de uma gaiola, enlouquecido querendo sair. Quando na verdade aquele é o lugar de descanso. Percebe o quanto a nossa alma está tão farta das coisas desse mundo que um dia a sós com Deus para nós é como se fosse punição. Tratamos o jejum como punição e não como descanso, e não como busca pelo amado, e não como uma verdadeira refeição da mais fina refeição. Eu me lembro de um testemunho de um pastor etíope em que a igreja dele era muito perseguida lá. E certa vez ele estava pregando e os caras que perseguiam a igreja chegaram e falavam: hoje nós vamos acabar com você, porque você tem insistido demais em pregar o evangelho nesse lugar, mas hoje nós vamos calar a sua voz. Pegaram a filhinha dele de 3 aninhos e jogaram ela do 2º andar enquanto estava acontecendo o culto. Ela caiu, obviamente morta lá embaixo. A sua mãe desceu as escadas, pegou a menina morta, colocou ela no colo, voltou a sentar e assistiu o culto. E por causa disso, da perseverança deles em buscar o Senhor, acima de todas essas perseguições, o ministério desse homem alcançou, através desse ministério desse homem, Jesus alcançou e salvou mais de 400.000 almas. E certa vez um pastor americano o visitou e viu a pobreza e a fome que eles viviam naquele lugar. Mas a paixão por Jesus, por eles, é descomunal. Você sabe muito bem que muitos cultos na África, na Etiópia, nesses lugares de extrema pobreza, duram cerca de 8, 10 horas. E pulando, alegres, felizes, com fome, famintos por Deus. E certa vez, então, o pastor americano ligou para esse cara e falou: olha, para esse pastor, né?
etíope, olha, nós estamos orando por vocês em meio a essa pobreza, estamos aqui intercedendo por vocês. E aí o pastor etíope falou para ele assim, não, nós é que estamos orando por vocês em meio a essa sua prosperidade. Aí o pastor olhou, mas eu não estou entendendo. Tão bem. E aí o etíope falou, justamente por isso. É muito mais difícil para vocês buscar a Deus em meio à prosperidade do que para nós em meio à escassez. E aquele pastor ficou meio assim. Por quê? Porque o conforto tem nos roubado o melhor de Deus. O conforto tem nos roubado a presença do Senhor. Quando damos um tempo para o Senhor, damos com o tempo contado. Qual foi a última vez que você perdeu a hora até mesmo das refeições porque você estava debruçado nas Escrituras Sagradas, chorando, clamando mais pela presença dele? Qual foi a última hora que você debruçou o seu joelho? Qual foi o último dia que você fez isso e você perdeu a noção da hora porque você estava orando? Se você estava tão concentrado naquele lugar que você perdeu a noção. Qual foi a última vez, irmão? Qual foi a última vez, irmão? Eu me lembro que certa vez que eu convidei um missionário para pregar na igreja, e missionário americano, e ele foi pregar, e antes do culto eu tive um tempo com ele de qualidade mesmo. Perguntei como que você tá, e aí ele estava passando uma temporada aqui no Brasil, né? Falei, como que você tá, como tá sua esposa, como estão as coisas? Ele falou assim, tô muito mal. Falei, cara, você tem alguma coisa que eu posso fazer por você? O que tá acontecendo, né? Fiquei meio assim, porque ele ia pregar à noite, o cara tava mal. Eu falei, o que tá acontecendo? Por que você tá mal? E ele virou para mim e falou assim, porque no Brasil as coisas são muito confortáveis para mim. Aí eu, como assim? Aí ele, porque quando eu estou nas Filipinas, quando eu estou na África, quando eu estou no campo missionário, eu não tenho tempo demais para o conforto. O tempo que eu tenho é para buscar o Senhor. E o conforto, o poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero, acaba me roubando. São os espinhos que crescem no meu coração e impedem com que a semente frutifique. Então eu estou muito mal, porque aqui eu não estou jejuando, porque tem comida demais e com facilidade. Aqui eu não estou orando muito, porque aqui tem muita coisa boa, tem cinema, tem tudo aqui. E eu não estou conseguindo buscar a Deus como eu buscava antes. Então eu não estou bem, eu estou mal. Eu fiquei pensando, na época eu fiquei refletindo assim, que eu falei, cara, então na verdade, é lógico que a gente não pode esperar com que a nossa fome e sede de Deus venha de fora. A fome, a sede por Deus que nós devemos ter tem que ser uma evidência da nossa salvação e não uma condição externa. Que não seja necessário, meu irmão e minha irmã, Deus colocar a gente numa situação financeira escassa, numa situação de saúde escassa para ganhar nosso coração de volta, como foi, por exemplo, com Gomer, a mulher adúltera, esposa de Oséias. Deus teve que levar ela ao deserto para ganhar o seu coração. Mas muitas vezes Deus tem que fazer isso. Mas não deveria ser assim, meu irmão. Na prosperidade, então, é que deveríamos buscar o Senhor talvez ainda mais. Você não acha? Porque temos tudo. Tudo para fazer a missão, tudo para cumprir o ID do Senhor. Temos todo o conforto do mundo para poder buscá-lo. Mas é exatamente isso que tem roubado o nosso coração das verdadeiras delícias. Ei, a moeda do céu ainda é a fome. A moeda do céu ainda é a fome. Deus ainda é recíproco. Deus continuará sendo recíproco. Salmo 18 revela isso. E é isso que eu estou pensando. Tenho pensado nos últimos dias. Será que Jesus não tem batido a minha porta e eu não tenho escutado? Como é que anda a sua fome e a sua sede por Deus? Você já viu o que é um saco de arroz sendo distribuído para quem tem fome na África? Você já viu algum vídeo assim? É desesperador. Envia um pacote de arroz para quem mora na Venezuela agora. Você vai ver o desespero. A nossa alma deveria ser assim, por Cristo. Deveríamos desejá-lo mais. E não é nem o pecado que tem nos atrapalhado tanto. São as outras coisas. É a prosperidade, muitas vezes. É o conforto que tem nos atrapalhado, que tem nos roubado o melhor de Deus. E a gente então se contenta com migalhas, achando que estamos frio ou quente, quando na verdade muitos de nós estamos mornos. Meu irmão, como anda sua sede, sua fome por Deus?
Não dá pra gente se conformar com o que a gente tem. Existe mais. Não dá pra zerar o game. Não existe tipo zerei. Não existe, ele é um Deus infinito. Como anda a sua fome e a sua sede por Deus? Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de leitura bíblica? Como anda o seu desejo pelo Senhor, meu irmão? Como anda isso? Há brilho nos seus olhos ainda quando você ouve o nome dele? Você ainda se empolga ao ir para a igreja? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa verdade é uma realidade para você? Meu irmão, como anda a sua sede, a sua fome por Deus? Eis que estou à porta e bato. A promessa de comunhão é só para quem abrir. E só pode abrir quem está sensível. Pare e pense sobre isso, irmão. Nós precisamos clamar desesperadamente por mais fome e mais sede de Deus. Até porque a palavra de Deus não diz assim, se vós pagardes o preço, então o Senhor vos dará mais do Espírito Santo. É isso que está escrito? Não. É aquele que pede, é que recebe. Se vocês pedirem pão, porventura o Senhor dará pedra? Se vocês pedirem peixe, porventura o Senhor vos dará cobra? Não. Ele fala, se vocês pedirem ao Senhor o Espírito Santo, Ele vos dará. A gente precisa clamar mais. Reconhecer o nosso estado de morte, declínio e mornidão espiritual. E falar, Senhor, dê-me mais do Teu Espírito Santo. Não dá mais. Aquilo que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar além. Eu preciso de mais. Que Jesus te abençoe e te dê uma semana com mais fome e mais sede pela sua presença. Valeu, beijo, queijo.